Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Facebook da Catedral de Santana de Mogi das Cruzes, aqui na nossa diocese, mas também em outros lugares mais distantes, é assim que estamos neste ano celebrando a Quaresma e agora a Semana Santa que acabamos de iniciar hoje com o Domingo de Ramos. Neste tempo da doença que estamos todos enfrentando, a humanidade, também o Brasil está enfrentando, a nossa oração se eleva a Deus de modo muito especial na intenção, primeiro, de todos os que faleceram. Aqui no Brasil já são mais de 400. No mundo, milhares e milhares. A nossa oração se eleva a Deus também em agradecimento e pedindo forças para todos os agentes de saúde, que são os que diretamente estão tratando dos nossos doentes e dos futuros também, que serão muitos, nos hospitais, nas casas de saúde, nas casas de atendimento. Não cansamos de reconhecer o quão benevolente é esta caridade cristã exercida pelos profissionais de saúde. E assim estamos aqui celebrando o Domingo de Ramos, aqui na Catedral de Mogi das Cruzes, a presença do nosso pároco, Padre Cláudio Antônio Delfino, dos nossos vigários, Padre Lauro e Padre Ézio Bellini, também do diácono Valmir. Também agradeço a presença dos festeiros do Divino, Maurinho e Alexandra, presença dos capitães de mastro, Roberta e Maurimar, o presidente da Associação Júnior, com a Lilian, e membros de outras pastorais, das equipes de liturgia aqui da Catedral, da equipe de Nossa Senhora, a Luciana, nossa assessora de imprensa, e, enfim, outros membros da associação. Estamos aqui num grupo pequeno, representando tantos irmãos e irmãs que gostariam de estar aqui, mas como estamos impedidos, também agradecendo ao Vitor, jovem que está no órgão da Catedral, nos ajudando nesta celebração, e os que estamos aqui e os que estão acompanhando, colocam no altar de Deus as suas intenções. Eu peço licença para colocar uma intenção muito particular, porque hoje completam 6 meses do falecimento do meu pai, Anselmo Stringini. Então eu quero rezar por ele, unindo-me à minha mãe, meus irmãos e irmãs, minha família, e também aos que aqui estão e acompanham, pedindo a oração de todos. Queridos irmãos e irmãs, a Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, e o Domingo de Ramos lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, conforme o Evangelho inicial. E o Domingo de Ramos lembra também a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a proclamação da paixão. Hoje, segundo São Mateus, no Domingo de Ramos, e este ano do Evangelho de São Mateus, o texto do Evangelho de Mateus, na sexta-feira vamos ouvir também, mais uma vez, a narrativa da paixão de Cristo, segundo o Evangelho de João, como todos os anos, na Sexta-feira Santa. E assim iniciamos a nossa Semana Santa. O Domingo de Ramos, a celebração do Domingo de Ramos se compõe de 2 partes.
a procissão pelas ruas, que simboliza a aclamação do povo a Cristo nosso Rei. Hosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E depois a Santa Missa. Hoje a procissão a fizemos bem resumida, daqui da frente até aqui ao altar. Cada um dos que aqui estão trazem nas mãos os seus ramos, e a missa logo em seguida, como estamos celebrando. Assim é que nos unimos na igreja, com a igreja, desde o Papa Francisco, que tem celebrado e que tem rezado por toda a humanidade, e nós com ele, nesta semana, seguindo os passos de Jesus. Há um paradoxo nas narrativas, nas leituras, nos dois textos do Evangelho que ouvimos. No primeiro, o povo aclamando Jesus que entrava na cidade de Jerusalém, o aclamando com vivas, com hosanas, com ramos sendo agitados. E logo em seguida, na leitura da Paixão, e logo em seguida, alguns dias depois, a mesma multidão escolhia Barrabás e desprezava o Cristo, gritando: crucifica-o, crucifica-o. Bem, destes dois textos do Evangelho que nós ouvimos, também do profeta Isaías, que narrou um dos cantos do servo sofredor. Isaías, quando narra 4 cantos do servo sofredor, um é lido hoje, o outro na próxima sexta-feira. Quando ele está falando daquele servo, ele está profetizando o Messias, ele está profetizando o Filho de Deus, que viria para reinar, mas antes de tudo para passar pela humilhação, pelo sofrimento, pela condenação e pela morte, carregando sobre si, conforme diz Isaías, os nossos pecados. E também a segunda leitura da carta aos Filipenses, a leitura que fala do esvaziamento do Cristo na sua divindade, assumindo a nossa condição humana. A palavra do Evangelho original em grego é a palavra kenosis. Ele esvaziou-se, ele realizou este esvaziamento da condição divina, desceu à nossa condição humana e mais ainda desceu à condição de servo, de servidor, de escravo e de sofredor, obediente até a morte e morte de cruz, para que depois fosse exaltado por Deus e que toda língua pudesse professar, como de fato professamos: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pois bem, destas leituras que hoje nós ouvimos, pelo menos 3 mensagens ressaltam a nossa vida, a nossa vista. Primeiro, o caminho de Jesus. Depois, a humildade de Jesus. E depois, a entrega de Jesus. E claro que essas 3 mensagens nos tocam diretamente, porque o caminho de Jesus é o caminho proposto aos seus discípulos, que somos todos nós. Portanto, podemos dizer que o caminho de Jesus é o nosso caminho, o caminho do cristão. De fato, Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Caminho de Jesus. De fato, ele percorre um caminho. Ele sai da Galileia, ele passa pela Samaria, vem à Judéia, quer chegar a Jerusalém, passa pelo templo, mas o final deste caminho humano é o Monte Calvário, é a cruz,
que ele mesmo carrega e que o espera lá plantada, onde ele será crucificado, subindo sempre mais alto, porque para além da altura da cruz há a altura da presença de Deus. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem chegará ao seu monte santo? Quem tem mãos puras, quem tem inocente o coração, diz o Salmo 23, que também é um salmo apropriado para o dia de hoje. Ou seja, o caminho do Cristo e o caminho da humanidade é o caminho do alto, é o caminho de Deus. Porém, Jesus, percorrendo o seu caminho, no seu ministério a partir da Galileia, na entrada triunfal, que é triunfal só naquele momento, porque em seguida ele vai ao templo e lá mesmo ele expulsa os vendilhões do templo, ele purifica a casa de Deus, e de lá a subida ao Calvário, a rejeição e a cruz. Ou seja, para chegarmos à profissão de fé, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é vitorioso, Deus dá a Ele e à humanidade a vitória para chegar ao caminho, ao topo do caminho vitorioso, que é o reino de Deus. Passa-se, Cristo passou e a humanidade passa pelo caminho da cruz. Esta é a primeira mensagem, o caminho de Jesus, que é o caminho da cruz. Este é o profeta Jesus, este é o profeta de Nazaré da Galileia. Mas eu dizia também a segunda mensagem, a humildade de Jesus. O canto do servo sofredor de Isaías já nos mostra que ele assumiu as nossas enfermidades, as nossas dores, os pecados da humanidade, carregou sobre si e foi maltratado e foi humilhado e não abriu a boca, e como cordeiro foi levado ao matadouro, e assumiu assim todo o desprezo, toda a humilhação do pecado da humanidade. Cristo humilde, Cristo obediente, Cristo santo, Cristo inocente. De fato, nós vamos rezar no prefácio que ele, inocente, quis morrer pelos pecadores, santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. O caminho de Jesus, a humildade de Jesus, a entrega de Jesus. Por fim, ele, na paixão, nós contemplamos que ele sofre humildemente, resignadamente, pacientemente, na dor, e ele se entrega. É a sua entrega que ensina também o cristão, a todos nós cristãos, sermos pessoas que também podemos entregar dia a dia a nossa vida no amor de Cristo, no amor aos irmãos. Entrega que se faz na dor, entrega que se faz no silêncio, entrega silenciosa, entrega por amor, entrega na dor, o amor maior que dá a vida, entrega do seu espírito. Deu um forte grito e entregou o seu espírito. Entregou o seu espírito, e entregando o seu espírito, a sua vida, entregou o Espírito de Deus, entregou o Espírito Santo. É o mesmo Espírito que virá depois em Pentecostes. O Espírito de Cristo é o Espírito do Pai. O Espírito de Cristo e o Espírito do Pai é o Espírito dado à igreja, que faz nascer e que conduz a igreja a partir do dia de Pentecostes. E a entrega do Cristo é, antes de tudo, ou acima de tudo, ou em primeiro lugar, uma entrega que suscita a fé. Acontece lá
na cruz o primeiro milagre, ou diversos milagres, diz o evangelista São Mateus, mas também São Lucas, quando diz que Jesus da cruz perdoa àqueles que o crucificaram. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Quando oferece o paraíso, quando abre a porta do paraíso ao ladrão arrependido, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E quando, já tendo entregue o seu espírito, portanto tendo cumprido a sua missão, o Evangelho narra esta profissão de fé, e isto é um milagre. O mesmo oficial e os mesmos soldados que crucificaram Jesus param, silenciam, entram no remorso e proclamam: Ele era mesmo, Ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Amém.